paz, irmãos, amém? Bom dia. Eita, acordaram? Vou de novo, graça e paz, irmãos, amém? Amém. Ó, está quase acabando. Nós não vamos mais falar glória ano que vem. Vamos todos dizer bem forte agora, glória. Diga ao seu irmão assim, muita glória de Deus. Eu estou assim meio saudoso, irmãos, de ministrar sobre o tema glória de Deus, né? Mas podem ficar tranquilos que ano que vem eu ministro de novo. Então vamos aqui para 2 Reis, o capítulo é o 20. Eu comumente assim não ministro muitos em temas no Antigo Testamento, os irmãos já sabem, sempre buscando primeiro a nova aliança que Jesus nos deixou, mas esta passagem, como algumas outras que eu gosto de tomar para nossa meditação, ela traz um ensino muito poderoso acerca do tempo da vida. Então, a mensagem desta manhã para a família tem o tema, ou está sob o tema, a glória da multiplicação de vida. Nós vamos para 2 Reis, o capítulo é o 20, dos versos 1 a 11, texto que, ou pelo menos a passagem que eu creio que a maioria conheça, que fala da multiplicação dos anos de vida do rei Ezequias. Podemos? Está aí na tela para quem não tem a Bíblia de algum modo ou escrita ou digital, dizendo assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembrar que de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez a sombra 10 graus voltar atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Podem sentar, amados, por gentileza.
Esta mesma passagem, com um pouco mais de detalhes, é narrada no livro do profeta Isaías, o capítulo 38. No livro dos Reis nós temos um resumão, mas no livro do profeta Isaías, o capítulo 38, trata inclusive de trazer clareza até a oração que Ezequias, quando virou para a parede, fez ao Senhor. E depois nós vamos entrar com mais um pouquinho de detalhes a partir do verso 11, tá? De Isaías 38. Então já fiquem aí pegos nesta palavra. Multiplicação de vida. Hoje, inclusive, tem até uma coincidência, né, de falarmos acerca desse texto. Nós vamos apresentar uma criança ao Senhor ainda hoje. E como é importante a multiplicação ou o acréscimo de vida. Como já há algum tempo atrás disse aqui, irmãos, existe um ditado popular que é mentiroso, né? Que fala o seguinte, que tempo é dinheiro. Quem já ouviu esse? Todos nós, né? Tempo é dinheiro, você não pode perder tempo. Só que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Cada segundo é vida que passou. E é vida que não volta. Quando passamos dos meio século, dos 50 anos, eu lembro quando eu fiz 50 anos, mas eu entrei numa crise assim, meu Deus, meio século. Eu não conseguia falar 50 anos. Eu falava meio século. Até quem aqui me ouviu várias vezes pregar durante o ano que eu fiz 50 anos, né? Foi assim, meio século, meio século. Nós começamos a avaliar melhor o tempo da nossa vida, que já vê assim, olha, se até 30 anos passou e eu achei que demorou, de 50 com mais 30 passa voando. E você percebe que dos 30 aos 50 passou, ó, como um piscar de olhos. A valorização do nosso tempo é muito importante. Tempo que passamos com a família, muito importante. Mais importante do que os outros tempos secularizados. Mas mais ainda, de investimento de tempo, é o tempo que nós investimos em passar com Deus, com o Senhor. Porque quando passamos tempo com Deus, Deus tem prazer, intenção, vontade e, por isso, decisão de multiplicar o tempo de nossa vida. Embora Ele tenha a eternidade de tempo para ministrar e para estar conosco, ministrando a nós o resto de toda a nossa existência, que não será mais existência, mas será vida eterna. Em João capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo, Jesus diz que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, o propósito de Deus é nos dar a vida. Veja você que quando nós acabamos de ler aqui, quando Ezequias recebe essa notícia, o rei Ezequias recebe essa notícia, que coisa terrível é, né? Pensou você, vai no médico, ou então, né, no caso do rei aqui, o médico particular, diz assim, olha, não tem jeito. Sabe que quando nós ouvimos essas coisas, comumente, sabe o que é a mensagem que recebemos, ou então que começa-se a transmitir acerca do fato é, só Deus. Realmente, irmãos, não é só Deus neste tempo, é só Deus em todo o tempo. Repita comigo assim, é só Deus em todo o tempo. Não pense você que só Deus pode solucionar um problema grave em um curto espaço ou lapso temporal de que a notícia ruim chegou, como no caso de Ezequias, mas é em todo o tempo quem sustenta-nos, quem nos dá
multiplicação de vida é o Senhor. Ora, por que isso? O próprio Jesus nos traz a conhecimento em João capítulo 14, 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, o Senhor da vida e o Senhor do propósito. Mas por que a vida de Ezequias foi multiplicada? Porque o tempo de vida, o tempo que é vida para Ezequias foi multiplicado, e nós podemos tirar uma lição aqui de aprendizado. No capítulo 38 do livro de Isaías, olha, no verso de número 2 e 3, que trata exatamente, parece que as mesmas palavras narradas no livro do 2 Reis, que era o histórico dos reis de Israel e de Judá. Diz assim, em verso 2: e virou Ezequias o seu rosto para a parede, e repita comigo, orou ao Senhor. E aí, está vendo? Vamos lá, bem forte, orou ao Senhor. Primeiro ensino aqui nessa manhã, para você que quer ter mais vida: oração. Quanto mais orarmos, mais relacionamento com o Senhor da vida nós temos, mais aproximação com Ele nós temos. Há uma advertência bíblica em Tessalonicenses 5, que diz o seguinte: orai sem cessar. Quer ter muita vida? Ore o tempo todo. Orem durante toda a sua vida. Orem sem parar. É orar, irmãos, igual aquela brincadeirinha de criança, né? Onde fala, né? Ora de manhã, ora no almoço, ora no jantar, pois a oração é sua proteína alimentar. E é a realidade. Queremos ter mais vida, é orar todo o tempo. E a oração de Ezequias é uma oração marcante, porque a Bíblia fala que era uma oração que ele trouxe um embate ou um confronto com o Senhor. Ele disse para Deus, verso 3: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora. Então, eu estou falando em Isaías 38, tá, irmãos? Lembra-te agora que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito. Uau! Ó, imagina você ter a capacidade, a condição de trazer Deus à memória: olha, eu estive o tempo todo com o Senhor. Olha para a minha caminhada. Eu acho fantástica essa oração de Ezequias, desafiadora de Deus para fazer um escrutínio acerca de sua vida, se tinha ele ou não a aprovação de Deus para permanecer mais alguns anos. Eu fiz, ele diz, o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Vamos fazer aqui uma avaliação de nós mesmos. Alguns verbos importantes aqui para que possamos nos avaliar. O primeiro deles é andar. Andar. Como está sendo a sua caminhada com Deus? Você pode questionar a Deus acerca da sua caminhada, de que eu estou andando com o Senhor? Quando acorda, antes de colocar os pés no chão, quem você chama para a sua vida? Ou você já sai imediatamente com uma certa independência, sem ouvir Deus, acerca da sua caminhada, seus negócios, aquilo que você vai fazer, não é? Seu direcionamento do dia, como será? Simples assim. Durante a trajetória do dia, você para buscar de Deus realinhamento da direção do seu dia?
Percebe talvez que esteja perdendo tempo e clama ao Senhor para que Ele redirecione sua caminhada, andar continuamente com Deus. Domingo próximo passado eu compartilhei aqui da vida de Enoque, um homem que andou com Deus, quando compartilhei aqui acerca de Eliseu e Elias. Andou Enoque com Deus. Sabe qual foi o resultado? Está no livro de Gênesis. Não se viu mais Enoque. Primeira coisa que dá para pensar aqui era o seguinte: olha, Enoque desapareceu, e de fato não se viu mais. Mas quando Enoque estava andando com Deus, não se via mesmo mais Enoque, mas via Deus, se via Deus na vida de Enoque. Então, durante nossa caminhada, Deus, o Senhor Cristo, uma vida de ungido de Deus tem sido expressa por meio dos seus atos, das suas atitudes, da sua caminhada, de sua vida com Ele. É a nossa avaliação que temos que fazer. O segundo verbo aqui é perfeição, ou perfeito, né? Ele é perfeito, nós temos que ser perfeitos. Ele é santo, nós temos que ser santo. Ezequias disse: olha, eu andei com o Senhor e com o coração, nesta qualidade aqui, ele coloca a qualidade, esse adjetivo de perfeito, a qualidade de perfeito. A qualidade de perfeito, esse advérbio que premia, ou que era a marca do coração de Ezequias, deve ser a nossa marca. As pessoas devem nos enxergar, devem nos ver. Glória a Deus, sumiu meu som. Oi, estão me ouvindo, irmãos? Não, está baixo. Não está perfeito. Irmãos, é porque não estava perfeito, aí tem que trocar o microfone. Mas a qualidade de perfeito tem que ser evidenciada em nossa vida. E aqui eu quero trazer a nós uma questão acerca disso. Não basta você, preste atenção nisso, não basta você se achar perfeito, nem se encontrar qualificado por alguém perfeito, mas é preciso que o Senhor Deus te avalie. A palavra do Senhor fala que como é perfeito o nosso Pai, nós devemos também ser. Deus, quando chamou Abraão, deu a ele uma advertência: anda na minha presença e seja perfeito. Agora, quem nos avalia como perfeito é o Senhor. É Ele quem nos qualifica. Como Deus está enxergando você? Nós sabemos. Porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos os seus filhos. E é Ele quem nos trata. Não nos interessa a visão, nem o que as pessoas dizem a respeito de você. O importante e o necessário é o que Deus sabe, não o que diz. É o que Deus sabe. Agora, dentro disso, Ezequias ainda nessa conversa com Deus, ele diz assim: olha, eu fiz, fazer. Irmão, ser e fazer tem tudo a ver. Você faz, você realiza, você projeta, planeja aquilo que espelha o que você é. Você pode até falar acerca de fazer, mas realizará o que o seu ser, em verdade, o é.
Por exemplo, tem pessoas que falam da verdade, que vão evidenciar projetos da verdade, mas na hora da prática realista, vai se apresentar o que é. E aqui nós temos que ter um cuidado, irmãos, porque a verdade, ela é de Deus, mas a mentira, ela vem do inimigo. E a palavra de Deus é claríssima nisso, né? Quem ama e profere a mentira é de Gênesis, ou seja, é de origem maligna, é filho do diabo. Temos que tomar cuidado e nos policiar para que, quando nos apresentarmos diante do Senhor, vamos ser qualificados como benditos, ou seja, muito abençoados. Vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino que está preparado para você antes da fundação do mundo. Mas caso contrário, qualificados negativamente, apartai de mim, malditos. Misericórdia. Ezequias, antes de sua morte, pode dizer ao Senhor: eu fiz o que era reto. A minha prática, Senhor, era condizente com a tua ordem, com a tua palavra. E sabe o que aconteceu? Antes que Isaías deixasse o palácio, estava no pátio ainda, veio a palavra de Deus e diz a ele: volta lá, porque eu mudei de ideia. Diga a Ezequias que ele não vai morrer mais. Ele não vai morrer mais. E Deus preparou para Ezequias a cura, porque a doença que o havia cometido era uma doença mortal. A Bíblia não fala qual era, mas foi curada com um milagre. Uma pasta, uma pomada retirada do figo. Uma pasta de figos. Passou-se aquele emplasto, ou seja, aquela pomada, na chaga, e foi curado. Foi o figo, a pasta de figo? Não, foi o Senhor. Deus decidiu mudar a história e acrescer o tempo da vida do rei Ezequias, porque o Senhor é Deus da vida. A nossa vida, irmãos, todo dia, ela é mantida, ela é guardada, protegida pelo Senhor. Quando saímos de casa, é o Senhor quem nos protege. Não importa em que lugar ou que cidade, qual a rua que você estiver, se o Senhor não o proteger, não vai acontecer o teu livramento. Porque em vão vigia o segurança, se Deus não nos guardar. Nós vemos pessoas morrendo, falecendo por nada. Poucos dias atrás aí, né? Abordagem policial, quem devia dar segurança, o que fez? Deu um tiro na cabeça de uma menina. E não foi polícia corrupta não, né? Como dizem alguns, a Polícia Rodoviária Federal. Nós sabemos disso, saiu nos jornais. Como acontecem? Alguém pode perguntar, mas como Deus permitiu? Irmãos, enquanto o pecado entrou na raça humana, o homem é que permitiu que a morte o acometesse. Só tem uma saída para a nossa proteção: é o Deus da vida decidir que a nossa segurança está garantida. Então, nesse tempo, o que nós precisamos é orar. Orar para que a nossa família seja protegida, orar para que mantenhamos uma vida sincera diante do Senhor, orar o tempo todo, porque a oração pode mudar decisões, inclusive a decisão divina. Ezequias estava destinado à morte, mas por meio da oração teve acrescido 15 anos na sua vida. Agora, para que a vida continue, qual é o propósito da vida? Eu quero ler para vocês a oração de Ezequias, narrada no livro de Isaías, capítulo 38, a partir do verso 11. Põe na tela para mim, Miguel, por gentileza. Perdão, a partir do verso 10, Miguel. Isaías 38, 10. Eu disse: no cessar de meus dias, ir-me-ei a
às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. Essa foi a oração de Ezequias depois de receber a notícia que ele iria morrer. Disse ainda: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão, ele me cortará do tear, desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia, como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido, fica o meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o Senhor o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Essa foi a oração dele. Hoje eu faço o quê? Louvar a Deus. Além da oração, queridos, se nós queremos ter a vida prosperada, se nós queremos ter multiplicação de vida, a nossa vida tem que ser gerida, administrada, integralmente como louvor ao Senhor todo o tempo. E aqui, Deus está nos dando a oportunidade de olhar para nós nesse último domingo do ano de 2024, que é assim, né? Pode ter certeza, irmãos, nós já estamos no futuro, não é? Antigamente eu olhava assim, ano 2000, nós já estamos em 2024. Vamos chegar a um quarto de milênio. Passa rápido. A sua vida é tida por aqueles que estão à sua volta como uma vida de louvor a Deus? Você é daqueles que as pessoas chegam para você e lhe pede, ora por mim? É marcante em nossa vida, irmãos, quando nós recebemos pedidos de oração, é porque estamos transmitindo louvor a Deus em nossa caminhada. E isso não tem a ver com cargo, nem posição. Tem a ver com a presença do Espírito Santo em sua vida. Se o Espírito de Deus é percebido em você, você é conclamado a orar por alguém. Ora por mim. Não tem problema. Aquele que tem a vida no Senhor sabe que ele tem o propósito de vida, de louvar a Deus. Fazer acontecer a vida de Deus na terra. O nosso tempo de vida aqui é de prestar serviço ao reino de Deus, que é o nosso reino. Agora veja, se nem ninguém pede a você que ore, se você não tem uma vida de manifestação de louvor ao Senhor, e nem você mesmo percebe isso, como é
perigosa ou perigoso está na sua caminhada. Está vulnerável. Espiritualmente as coisas precisam mudar. Para que a nossa vida esteja guardada, a palavra do Senhor nos adverte que nós precisamos estar à sombra do Onipotente. E aqui eu quero fazer um paralelo de estar à sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91, com a sombra do relógio, que foi a marca do milagre de Deus na vida de Ezequias. Eu não quero que o relógio adiante, mas eu quero que o relógio atrase. E eu sempre fiquei pensando acerca desse porquê desse relógio de Acais e a sombra do relógio de sol. Nos tempos passados, irmãos, quando ainda não havia esses relógios mecanizados e agora os digitais ou eletrônicos, tinham 3 tipos de relógio. O relógio de areia era utilizado muito um instrumento chamado ampulheta, vocês já viram, né? Vários marcados de hora, e alguns ficavam manipulando esses relógios no seguinte ponto: tinha o relógio que marcava os minutos, tinha o relógio que marcava as horas, tinha o relógio que marcava o dia de areia. Então ele virava. Era uma atividade dos marcadores de tempo. Isso tinha nos palácios dos reis, tinha nas casas mais abastadas, era assim que se fazia. E ainda tinha o relógio da lua. O relógio da lua era utilizado para marcar a mudança da lua e também marcava as horas. Mas para isso era mais exigente o relógio da lua. Normalmente o relógio da lua era utilizado pelos astrônomos, naquele tempo chamado de astrólogos. E o relógio do sol. O relógio do sol comumente tinha nos palácios, no centro das cidades antigas, para marcar as horas do dia. E no caso de Jerusalém, foi feito um relógio na época do rei Acás. Por isso foi chamado do relógio de Acás, um dos antecessores de Ezequias. E o relógio era um ponto de turismo. Ainda hoje tem um lugar onde se tinha o relógio de Acás que não mais funciona, mas é visitado em Israel, em Jerusalém. Mas a questão é que era a sombra o detalhe. O detalhe que marca o relógio do sol é a sombra. À medida que o sol ia encaminhando, a sombra do marco mudava de posição e ia se marcando as horas. E as horas naquele tempo eram marcadas em graus. Tantos graus eram as horas, eram os minutos. 10 graus equivalia a 40 minutos, quase 1 hora. E foi o que o relógio atrasou. No tempo, por exemplo, de Josué, quando o povo de Israel estava batalhando e era noite, ficando à noite, o relógio que foi utilizado, o relógio da lua, pelos guerreiros, e o dia se multiplicou. Mais uma vez, Deus realinha o tempo em Ezequias. E aqui é que está a questão, irmão. Quando nós estamos à sombra do Senhor, nosso sol, Deus realinha a nossa caminhada. Ele realinha o nosso tempo. Ele cuida de você. Repita comigo: Deus está cuidando de mim. Balança seu irmão assim que está, talvez até cochilando, e fala assim: Deus está cuidando de você. Até quando você dorme, Deus cuida de você. Então o propósito da nossa vida, irmãos, seja ela em vigília ou em sono, é de louvor ao Senhor. É de louvar a Deus. E aqui, nós precisamos entender, irmãos, que ao louvar o Senhor, Deus vai fazer o milagre necessário
para a nossa sobrevida. Repita comigo: Deus está fazendo, Deus está realizando um milagre necessário para a multiplicação da minha vida. Aleluia. Ele está fazendo. Nós somos dependentes de milagres. Seja na gravidade do caso, seja na não gravidade da questão, nós somos sobreviventes por milagre. Então temos que ter cuidado com um problema que nós enfrentamos diariamente, que se chama a tirania, ou eu chamo, da tirania do tempo, a tirania do relógio. Aproveitei e dei uma olhadinha se eu não estou ultrapassando o tempo. Está vendo como é a tirania do relógio? É a tirania do tempo. A palavra superar quer dizer ultrapassar. E para ultrapassar, irmãos, olha, super é para fazer uma hiperforça. Não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos de nos esforçar, encaminhar para mais, ir além. Porque se não nos esforçarmos, nós vamos ficar escravizados pelo tempo. Mas essa escravização do tempo, em muitas vezes, sabe o que é? Indisciplina. 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 E temos que tomar cuidado com a indisciplina. Quanto tempo nós jogamos fora? Quanto tempo nós perdemos? Isso quer dizer, irmão, se nós estamos jogando fora o tempo, se nós estamos perdendo tempo, sabe o que nós estamos perdendo? Vida. Vida. E não tem bem maior do que a vida. Que a vida vem de Deus. Avalie você que passamos o ano todo. Quanto você poderia ter construído? Quanto você poderia ter investido mais em Deus? Construído, que eu falo aqui, para a vida eterna. Construído para o Senhor. Quanto mais você poderia ter realizado, mais você perdeu. Você deixou passar tempo da sua vida. Então, é hora de colocar tudo no controle dele de novo. É hora de voltarmos para Deus. Foi o que Ezequias fez. Ele percebeu que havia passado a vida, ele, uau, passou rápido. As coisas se foram. E ele aqui no seu lamento, ele fala, tantas vezes eu perdi coisas e tempo. Mas agora, Senhor, olha, eu, mesmo assim, eu andei reto. O Senhor conseguiu lançar para trás de suas costas todos os meus erros. Ele fala no verso 17. E é assim que Deus tem feito. Ele tem jogado para trás, Ele tem deixado para trás os nossos vacilos, mas nós precisamos melhorar. Para colocar tudo no controle dEle. Tudo no controle do Senhor. E aqui vem a pergunta final dessa mensagem. E, gente, pode ficar tranquilo que eu sou um pouquinho diferente do Marcelo. O Marcelo fala assim, eu estou terminando e ele vai mais um tempo. Eu estou terminando mesmo. Quando eu falo que eu estou terminando, estou acabando. Então, a pergunta de Deus para a nossa vida é, você tem vivido no controle do relógio ou tem vivido no meu controle? Deus quer governar a sua vida. Ele quer administrar bem o seu tempo. E a palavra de Deus nos chama a atenção para o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração, meu clamor. Esperei.
Que Deus multiplique a esperança na sua vida. Próximo ano, a próxima mensagem que eu vou pregar já está na virada do ano, já é a mensagem de 2025. Que a unção de Deus seja a unção que mova o seu coração. Para que a sua vida seja uma vida de superação da tirania do relógio para ir para o controle do Senhor. Está à sombra do onipotente Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza.